Festa será animada pela banda Dominus e também o Ministério de Música Cruz Sagrada. Terceiro ano do Maranata Vazia Nova, a festa de todos, a festa de todos é hoje. Muito mais que amado, Deus cuida de mim, tem o melhor pra mim. Deus sempre tem muito mais pra mim, bem mais que eu possa imaginar. Deus sempre tem o melhor pra mim. Eu vou viver e acreditar. Deus sempre tem muito mais. Deus sempre tem muito mais pra mim, bem mais que eu possa imaginar. Deus sempre tem o melhor pra mim. Vou viver e acreditar. Quero andar lá nas alturas com as promessas do Senhor. As promessas do Senhor. Tomar posse da minha graça, quero a bênção desse amor. Sou abençoado então, sou abençoado, muito mais que amado. Deus cuida de mim, quero o melhor pra mim. Sou abençoado, muito mais que amado. Deus cuida de mim, tem o melhor pra mim. Sou abençoado. Deus sempre tem muito mais pra mim, muito mais, muito mais. Bem mais que eu possa imaginar. Deus sempre tem o melhor pra mim. Eu vou viver e acreditar. Eu quero andar lá nas alturas com as promessas do Senhor. Promessas do Senhor, promessas do Senhor. Toma posse da minha graça, quero a bênção desse amor. Declara que você é abençoado. Sou abençoado, muito mais que amado. Deus cuida de mim, quero o melhor pra mim. Sou abençoado, muito mais que amado. Deus cuida de mim, tem o melhor pra mim. Mais uma vez, sou abençoado, muito mais que
AFM Líder. Organização Maroja, sempre com você. ZYC 985, Rádio 100.5, AFM Líder. Organização Maroja, sempre com você. 100.5 fácil de sintonizar. 100.5 o sucesso tá no ar. 100.5 tudo que eu sempre quis e todo mundo pede bis. 100.5 alegria e emoção. Música, esporte, notícia em primeira mão. 100.5 tão gostosa de escutar. 24 horas no ar. 100.5 Também na internet, é só acessar o portal Tony Show. 100.5 Você acessa www.tonyshow.com e escuta o melhor do rádio. 100.5 AFM Líder. 100.5 AFM Líder. A partir de agora, direto dos estúdios da 100.5, a FM Líder, o melhor da música instrumental brasileira. Programa Palco Brasil. Bom dia, você em casa. Está começando o melhor da música instrumental brasileira e hoje trazendo um mimo, uma das nossas grandes referências, o professor Léo Meira. Bom dia, ouvintes sintonizados na 100.5 FM Líder. Está no programa Palco Brasil, trazendo o melhor da música instrumental brasileira para vocês. E daqui a pouquinho, no nosso quadro Conversa Afinada, teremos mais uma vez uma conversa enriquecedora, uma conversa super descontraída com o grande Léo Meira. Vamos de música? Vamos ouvir agora do poligrota, produtor musical, o cara instrumentista, ele faz tudo e tudo um pouco. Sérgio Galo, a música Radiação. Curtam. Vamos de música, Radiação. Programa Palco Brasil.
Voltamos, você acabou de ouvir música de Sérgio Galo, Radiação. Vamos agora de Costinha, baionizando com a participação nada mais nada menos do que o Mestre Sivuca. Você acabou de ouvir Costinha com a música Baionizando. Tá acompanhando nosso programa? Não estamos só na Rádio 100.5, estamos em todas as redes sociais. Vai lá na nossa página do Facebook,
Pesquisa lá, programa Palco Brasil, você vai encontrar semanalmente os nossos registros, a divulgação do próximo programa e também no nosso blog, programa palcobrasil.blogspot.com.br. Lá nós temos todos os vídeos, todos os áudios dos programas e a nossa galeria com todos os convidados. Acessa lá e aproveita o nosso programa. Vamos agora com Hamilton de Holanda. Isto aqui, o que é e Aquarela do Brasil. Depois desse som maravilhoso, vamos agora de conversa afinada com o professor, guitarrista, produtor musical Léo Meira. Léo Meira é músico, compositor, produtor, arranjador, diretor musical e professor. Atualmente leciona na Universidade Federal da Paraíba, onde atua como professor de guitarra elétrica e violão popular, além de ministrar aulas teóricas como harmonia e improvisação. Como músico,
atuou com diversos nomes da nossa música: Adeildo Vieira, Manuel Serafim, Os Nonatos, Chico César, Sivuca, Léo Gandeman, Alcione, entre outros. Como diretor musical, arranjador e produtor, já atuou em mais de 30 discos com artistas variados. Recentemente dirigiu o mais recente trabalho de Adeildo Vieira e está concluindo outros 2 trabalhos. Bom dia, Leomeira. Bom dia. É um prazer enorme para nós fazermos o programa Palco Brasil, recebê-lo aqui nesta manhã de sábado. E fique à vontade, sinta-se em casa e esse palco é todo seu. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, porque Ele é o princípio de tudo para mim e eu acredito que a vida é feita de momentos, né? E eu estou sendo presenteado por estar com vocês aqui essa manhã, mais um momento para eu guardar para a minha vida, né? Eu queria agradecer ao Leonardo, Lenilson, Moisés está aqui, o Gledson. É uma honra estar com vocês aqui, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Professor, em primeiro lugar, eu queria dizer, o que já disse várias vezes, é uma honra sem igual ter o senhor aqui. É uma das pessoas mais queridas do nosso meio musical, sem sombra de dúvidas, é o professor Leomeira. E eu queria que o senhor contasse para todo mundo que está nos ouvindo, né, principalmente para esse público que está se fazendo aqui, o público que está se criando, o público da música instrumental, o novo público. Como começou a sua carreira musical? Na verdade, a carreira começa bem depois. Como começou a sua vida musical, o contato com a música, como surgiu tudo isso aí? Eu vou tentar resumir. Eu sou um pouco prolixo, mas eu vou tentar resumir. Minha mãe conta uma história que eu não tenho essa imagem na memória, mas ela conta uma história de que quando eu era bem criança, eu pegava uma almofada e ficava imitando um cego que tocava numa feira lá em Patos, né? Como se fosse um sanfoneiro, né? Então talvez já venha daí essa ideia de apreciar a música, né? Depois disso, minha mãe fala que eu tinha um sonho de ser um pianista, que eu falava que queria ser pianista. Eu também não me recordo disso. Ela fala. E com uma certa idade, ainda adolescente ali, a gente começou a... Antigamente tinha muito isso, essa coisa de ouvir música. Eu lembro, eu tenho umas cenas de eu sentado com meu irmão, com o Gledson, para ouvir música. Teve um período na nossa casa também que tinha um radinho, aqueles radinhos de pilha, que era o som que tinha na casa, né? Então, assim, tinha as horas de cada um pegar o radinho e ouvir ali. Então, eu lembro desses momentos com música. Não existia essa tecnologia toda que eu digo que é uma tecnologia que ajuda, mas distrai, essa coisa da internet, né? Tudo ao tempo inteiro, né? Então, assim, existia essa relação de envolvimento com a música. Depois disso, a gente começou, tinha uma banda que ensaiava perto lá de casa, que era a Tuaregs, que é uma banda famosa, né? Muito. E tinha uma banda chamada Banda... Na época, o nome da banda era Banda Eclipse, de Roosevelt. E aí nós íamos pro ensaio, aquilo atraía demais, assim, era uma coisa que, mesmo na juventude, enquanto muitos buscavam a coisa do jogar bola, essas coisas todas, eu sentia essa atração. Gostava de passar 2 horas assistindo o ensaio, por exemplo, né? E aí chegou uma certa idade, minha tia disse que eu queria dar um presente a vocês, e eu disse, eu quero uma guitarra. Cismei que queria uma guitarra. Sim, só uma coisa importante. A nossa vizinha, ela tocava violino na Orquestra Sinfônica da Maria Luísa. Vizinhança danada. Aí ela tinha um órgão daqueles gambit. Sabe aqueles gambit que usam em igreja, que tem 2? O novo. Né? E aí toda tarde ela tocava e tal. E quando foi um dia, ela disse, vou vender, e cismou de oferecer amanhã, né? Eu digo, mãe, por favor, compre, tal, não sei o quê. Aí, o órgão. Que ela ia trocar e queria vender o antigo, né? E aí, nessa aí, eu disse, mãe, troque porque eu quero. E fiquei doido, era uma oportunidade. E aí ela trocou. Quando ela trocou, eu fui ali, toquei 2, 3 vezes de ouvido, fiquei indo atrás de coisa, mas aos poucos abandonei, né? Depois veio a paixão pela guitarra. Eu vi uma guitarra numa festa de exposição de animais, que a gente sempre ia por causa do meu pai. E aí criei essa relação. E depois cismei. Só que aí, para a cabeça da minha família, era mais uma moda. Ele vai querer uma guitarra. E botei na cabeça que Gledson tinha que ter uma bateria. Meu irmão foi. Quando chegou voltando agora para a história, quando chegou na hora de decidir
era como se fosse um aniversário, que a família, né? Vamos dar um presente a você, escolha. Aí o pessoal que pensava em bicicleta, pensava nessas coisas, disse, não, eu quero uma guitarra. E uma bateria para Gleides, decidindo. Aí Gleides disse, não, eu quero um som, um microsystem, um negócio desse. Eu quero para ouvir música. Eu disse, não, aí comecei a chorar, disse, ser covarde, essas coisas. Não. Só me perdoe, mas esse Gleidson é o Meira. Gleidson que é professor da Universidade Federal da Paraíba, baterista de Chico César, enfim. Sim, tá certo. Aí a gente saiu decidido isso, queria comprar a minha guitarra e queria comprar um som para ele. Quando a gente entra na loja, o primeiro instrumento que tem é uma bateria, me lembro como hoje, um angope de zinco. Parecia o som de uma queda de uma caveira numa folha de zinco, né? Uma caveira não, uns pedaços de pau. Aí o Senhor Jesus. Aí Gleidson, quando viu, disse, não, eu quero a bateria. Aí pronto. A diferença é que eu estudava em casa com um cano, porque não tinha um instrumento, eu fiz umas cordas no cano de PVC. Quando chegou em casa, que eu peguei na guitarra mesmo, não saía nada, eu estava acostumado com um cano. Gleidson sentou na bateria e já saiu tocando. No primeiro dia, só fez montar, impressionante assim, já saiu tocando. Ele tem uma facilidade assim para a música, eu tenho que elaborar, entendeu? Eu sou daquele que tem que passar horas. Ele não, ele tem uma. E aí foi, depois disso, né? Aí eu tive essa dificuldade, deixei o instrumento guardado um ano embaixo da cama. Era mais uma decepção para os pedidos, né? Só que aí eu indo assistir os ensaios dessa banda, eu vi um guitarrista chamado Walter Guimarães. Uma pessoa que depois, se vocês puderem convidar para aqui também. E Walter, vendo o Walter tocar, veio toda poxa, que legal, ele toca muito bem, então aquilo me deu uma motivação, né? Tive uma pessoa muito importante que foi Vladimir Rocha, que é cunhado de Gleidson, Evandro, pessoas que me deram os primeiros passos, assim, né, no instrumento. E aí, vendo Walter, eu voltei à ideia de que para tocar bem, foi o que eu entendi, eu tinha que ter uma dedicação diária. E passei a me dedicar e tal. Depois disso, eu consegui ter aula com o Walter numa escola. Fabinho também, que é irmão de meu nome, rapaz, Lula Nicásio, né? E a partir daí veio então a decisão, a partir dos estudos veio a decisão de ser músico, de viver de música. Falei para minha família, disse, olha, eu não quero só tocar, eu quero viver. Foi bem engraçado isso assim, que veio uma decisão mesmo, né? Num momento até certo ponto difícil da música. Hoje eu acho a música conseguiu um espaço na sociedade totalmente diferente do que era antigamente. Mas veio isso, eu sou grato a Deus por isso também. Veio, na verdade, uma consciência, não veio porque a música é uma coisa que atrai, né? Ela atrai, você acha bonita, ela tem essa coisa do palco, ela tem essa coisa da arte, né? Então ela é um tipo de profissão que atrai. E nem sempre é pela missão da música. Você é atraído, às vezes, pelo status, né? Mas não, houve uma coisa interessante. Eu lembro disso. Eu falei para minha mãe, eu quero viver disso. Eu quero ser um profissional disso. E aí ela falou, na época, vai para a universidade? Eu digo, vou nada, eu vou estudar em casa. Aí comprei alguns livros, né? E foi um período de doação total, eu posso dizer assim. Estudava de 10 a 12 horas todos os dias, um período de 2 anos a 3 anos assim. Depois daí, tentando adiantar o assunto, comecei então a entrar nas bandas e tocar. A primeira banda que a gente tocou foi a banda que a gente montou, que era Ritmo Novo, depois virou Banda Enigma, né? Que dela ficou, na música ficou eu e Gleidson, né? Os outros, cada um seguiram para outro, grandes amigos até hoje. Depois disso, a gente começou a trabalhar numa banda que fez um pouco de história no cenário da música popular cantada, que foi a banda Longa Metragem. Nós passamos muitos anos mesmo nessa banda, eu e Gleidson. Pessoas que são amigos até hoje. Nessa, a gente entrou numa luta da música própria, a gente tocava nossas músicas e conseguia tocar na rádio, tinha um espaço, tinha tudo, né? Então, assim, foi bom, uma fase interessante. Nesse período, a gente encontra com o Emanuel, que era conhecido como Zé Gotinha, baixista, né? Um monstro, né? E a gente monta o primeiro trabalho instrumental nosso,
que é eu, Gleitson e Zé Gotinha, que era um trio. Nesse período nós ensaiávamos todos os dias, de domingo a domingo. Então assim, não tinha uma pretensão pela ideia da grana, era pela ideia do conhecimento, de estar junto e desenvolver. Ele é um grande músico, né? E aí a gente passou a ter esse através de Zé Gotinha, que era o baixista da Metalúrgica Filipé, que era um sonho para qualquer músico, aquilo ali, né? Tocar. Através dele aparece a oportunidade da gente ir tocar na Metalúrgica. Pronto, a partir daí muda-se totalmente a consciência musical. A gente descobre que tem muito mais na música, além do que a gente tocava, e é apresentado de uma maneira muito forte a música brasileira. Chiquito representa isso, né? Então ele apresenta a você a música brasileira, lidando com todas as outras músicas, vamos dizer assim, mas ele apresenta de uma maneira muito, muito forte isso, na pessoa dele mesmo, né? Depois daí, da Metalúrgica, aí em cadeia veio um grande professor chamado Manuel Serafim. Manuel Serafim foi pandeirista de Jackson do Pandeiro. Imagina a responsabilidade de você ser pandeirista de Jackson, né? Gravou com Luiz Gonzaga, gravou com Dominguinhos, com todo esse povo. Dominguinhos tinha uma admiração por ele, inclusive até dizer que quem quisesse uma introdução bonita, pedisse a ele. Introdução de música, pedisse a Manuel Serafim. E ele foi uma das grandes escolas pra gente também. Eu digo que Deus foi muito bom comigo e com o Gleitson, por ter nos dado essas experiências. Porque eram pessoas que tinham muita música na vida, muita propriedade na música, né? E fez justamente a gente despertar. Se você olhar na época, era um forte do instrumental. Na minha área, por exemplo, era o forte do instrumental, da guitarra. Tava vindo os guitarreiros, né? Que você tinha o Joe Satriani, você tinha o Ing Malmsteen, você tinha o Frank Gambale, o Steve Vai. E nós estávamos indo em outra vertente, enquanto esses caras estavam com pessoas que eu admiro demais. História da guitarra, esses caras mudaram a história da guitarra. Mas a gente estava escutando Jackson do Pandeiro. Escutei praticamente tudo de Jackson do Pandeiro, nesse mesmo período. Isso para mim foi importante, né? A maneira de tocar da gente mudou por isso. Trouxe um diferencial. Né? Aí a gente passou disso aí. Depois daí veio para mim o lado de produtor, que ele não existia, né? A gente tinha nesse ínterim entra a questão da educação também, né? Eu comecei a dar aula, e mais na frente a gente conversa um pouquinho sobre isso. Mas ficando nessa parte da música, eu tive a oportunidade de produzir um primeiro disco, que foi o disco de uma banda chamada Alaúça, uma banda de carnaval, de swingueira, né? E gravei esse disco, fiz os primeiros arranjos para metais. Foi Radegundes no trombone, Costinha. Alaúça, o primeiro disco deles. Eles tinham eles tinham um senso profissional assim. Porque é uma coisa importante também trazer para cá. Nós que somos da área de música profissionais, nós não podemos entrar no mérito dos estilos. Claro. Nós temos que estar prontos para trabalhar com os estilos, né? Eu sempre costumo dizer aos estudantes, o meu gosto, ele é da porta para dentro da minha casa. É lá o que eu digo que toca no meu som, mas da porta para fora eu tenho que ser profissional e não trabalhar com gosto, né? E foi para mim um dos exemplos, um dos trabalhos mais profissionais que eu tive, né? E impressionante encontrar o profissionalismo nos outros. Precisava ver a pontualidade dos caras, Radegundes, eu tenho esse disco, depois eu trago os arranjos, são assim, é uma coisa que eu tenho com muito carinho, né? São momentos importantes assim. Esse foi o primeiro trabalho. A partir daí não parou. Eu produzi vários discos, depois produzi os Nonatos, passei alguns anos produzindo os Nonatos. Hoje o Tita Moura, Adeildo Vieira. Em termos de direção de show, eu nem vou lembrar, que foram experiências que me deram prazer, não sei se tal qual tocar. A mesma coisa, que a gente que toca tem claro, né? É diferente. Mas é bem interessante também, né? E aí vamos conversando, que eu vou lembrando. Léo, você tem um diferencial, porque é o seguinte, todo guitarrista sonha em ser o heavy metal man, né? Assim, o cara do rock and roll. E assim, na sua experiência, junto com a experiência na metalúrgica,
despertou em você uma brasilidade musical que é um dos seus grandes diferenciais. Como é que tá esse cenário da guitarra aqui no Brasil fazendo música brasileira? Como é que você vê isso? Existe interessante você falar isso. E traduzindo eu entendo que você fala essa coisa do heavy metal, do rock and roll, essa coisa da guitarra na frente, né? Essa coisa do artista, esse termo mesmo, guitar hero, né? Que é o herói da guitarra ali. Isso foi muito forte, principalmente na década de 90. Isso foi. Mas o Brasil tem uma história grande. Se você chega o precursor da Bossa Nova é o garoto, né? Aníbal Sardinha. E ali ele já estava trabalhando o que seria uma ideia de guitarra brasileira, vamos pensar assim, né? Tem Bola 7, tem vários alemão, tem vários na história da guitarra. E nosso representante maior, eu tenho o Heraldo Monte. Existe uma guitarra que tem uma expressão nordestina, uma expressão brasileira muito forte, representada por essa figura, por Heraldo Monte, né? Que é um gênio. E aí eu sempre digo assim, existem os que a mídia alcança e existem os que não. Em cada bairro aqui tem músicos geniais, entendeu? Pessoas que são gênios, que talvez nunca apareçam, mas que são gênios. Esses caras, assim, são grandes professores, né? Então existe uma maneira de tocar. Aqui, por exemplo, trazendo para João Pessoa, nós tivemos alguns guitarristas que são gênios. O Letinho, o guitarrista Letinho, que tem essa carga de brasilidade, vamos dizer assim. O Zé Carlos Bicudo, que é para mim um dos gênios da guitarra pra gente, né? Esses caras todos eu vou pegar no pé de vocês para virem aqui. O Marcelo Macedo, o próprio João Linhares, né, que teve aqui, que é um cara, não sei se vocês sabem, é um cara que toca uma guitarra linda, né? Que tem essa ideia. Um representante muito importante é o Zé Filho também, que teve aqui, que tem. Zé Filho é a mescla de tudo isso, né? Zé Filho tem tanto essa coisa da pegada dos grandes guitarristas do rock and roll, como tem a coisa, se você olhar os discos do Zé Filho, sempre tem alguma coisa brasileira ali, um baião, uma coisa, sempre tem, e ele tem essa história também, né? Então, assim, hoje a cena é ampla. Nada daqui para frente será mais... Depois da internet, né, depois desse termo globalização, é loucura você tentar pensar em algo segregado, vamos dizer assim, né? O que em dado momento, e aí teria que ter uma discussão mais ampla, me deixa um pouco preocupado, né? É tudo muito junto hoje, é tudo muito... Eu sou um pouco anti-tecnologia, a gente vai discutir sobre isso aqui. É muita informação, é, né? É muita informação que acaba, no final, deixando um ar superficial, né? Você tem tudo e não tem nada, vamos dizer assim, né? Se vocês, talvez vocês tenham tentado procurar, eu não tenho Facebook, né? Eu não tenho essa... E aí é uma discussão que eu acho melhor a gente não entrar, porque eu sou problemático nisso aí. Mas assim... Falando dessa questão de redes sociais, alguns gênios da nossa música realmente se abstêm, como Tainha, como Costinha, assim, são pessoas que você não encontra nas redes sociais, mas que são de um conhecimento, enfim, né, imenso. Então isso não quer dizer que você esteja desatualizado, não quer dizer que você Não, pelo contrário, isso poxa, que legal, Léo, você falar, eu tô chamando de Léo já, porque eu achei seu nome é muito bonito, viu? Que legal você falar nisso. Essa ideia de que você, por não estar na rede social, está desatualizado, é uma ideia furada. Porque o que é que eu vejo hoje? Você é contra as redes sociais? Não. Eu sou contra a velocidade com que a tecnologia se impõe para esses equipamentos, né? Primeiro que para mim uma rede social é uma rede com um bocado de gente dentro. Um menino. Lá no interior tinha isso, né? Botava um bocado de menino numa rede. Aquilo é uma rede social, né? Tava tudo junto um do outro ali. Isso que é apresentado como rede social, para mim não, isso separa muito as pessoas e deixa um universo superficial, para mim. Em que aspecto? Você elege a sua melhor foto, aquilo não quer dizer que você é...
Você elege a frase que você quer dizer. Você nunca é como isso aqui agora, por exemplo. Aqui agora você vai fazer uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta a você. Eu gosto disso, sabe? Do olho no olho, do humano nisso. E isso para mim poda. Eu preciso de tempo com a música. É uma coisa interessante, que eu agradeço muito a Deus por isso. As pessoas não escutam mais música. Elas têm um som no carro. Pare para pensar nisso, eu acho que isso é um ponto importante. Eu lembro de umas sessões que a gente ia com um disco para ouvir músicas, juntava uns colegas, e a gente parava para ouvir música, ouvia a mesma música algumas vezes e se comentava, caramba, prestasse atenção naquela virada. Aí foi quando eu vi, poxa, eu fiquei ouvindo só a guitarra, vamos ouvir de novo. E aí eu ouvi a virada, vi na informação. Isso não existe, as pessoas não param para ouvir música. Elas botam um fone no ouvido e vão malhar. A música é um pano de fundo para ela malhar. Eles botam um som para tocar em casa enquanto estão fazendo uma comida ou enquanto estão lavando um carro. Eu não tenho, para você ter uma ideia, eu não tenho som no carro. Porque eu acho que o carro é para dirigir, para ir para os cantos. Eu não quero ficar dentro de um carro ouvindo música. Então é um pouco de radicalismo, mas eu tenho os momentos de ouvir música. Quando eu vou ouvir música, minha esposa sabe, minhas filhas sabem, eu vou ouvir música, então eu vou aprender com a música. O maior professor é o ouvido. Então assim, eu paro para ouvir a música com calma, do jeito que as pessoas... Eu não assisto televisão, não gosto de televisão, mas do jeito que as pessoas param para assistir televisão, a gente tem que parar para ouvir música. Absorver, tem muita informação vindo numa mesma música. Então antigamente tinha isso, hoje não tem, as pessoas parecem que não tem tempo, né? As músicas estão no celular, estão nas redes sociais. Eu não tenho uma música no meu celular. Eu não tenho. Para mim ele é para atender telefone, para falar com as pessoas. E vocês devem ter algum problema que eu atendo um pouco demais o telefone. A gente passou um mês ligando pro cara. Me perdoa, eu quero até pedir perdão ao vivo aqui. Tanto carinho de vocês. Mas é essa relação. Eu amo o ser humano. A música para mim, ela não é... Eu não faço música por aplauso. Eu não faço música por reconhecimento. Eu acho que a música é uma missão. A música me traz pessoas. E meu maior sonho é que elas se encontrem em Deus. Eu não falo com religião. Eu não acho que a religião salva ninguém. Mas Deus salva. Deus salva. E a música para mim é uma ferramenta de contatar pessoas. E meu sonho, meu pedido a Deus é que as pessoas não vejam a mim, mas vejam Ele. E que com a música... em algum elemento, que é o que Ele deu a cada um da gente, Deus possa ser expresso. Eu digo a vocês uma coisa aqui, Deus fez muito por nós. E Deus hoje vive às margens da vida, né? E outros transformam em religião. Doutrinas humanas que querem às vezes, mandar nos homens, né? Não, Deus é perfeito. Deus é perfeito. Deus é maravilhoso. E por isso que eu creio que a música vem de Deus, né? Então as coisas mais importantes para mim, creiam nisso, são vocês, são as pessoas, são os seres humanos. Essas redes sociais estão destruindo isso para mim. Professor, me permita, por favor. Eu falo demais, vai me interromper. Tem uma galerazinha super sabida que fica mandando mensagem para Deus pelo Facebook, viu? Pois é. Galera, Deus não tá lendo o Facebook, não, irmão. Mas é verdade. Assim, é isso que o senhor tá falando. De 1000 mensagens que a gente vê, de 1000 postagens, aí tem uma informação. De verdade, tô de saco cheio dessa coisa mesmo. Eu participo de uns grupos, viu, WhatsApp, grupos que deveriam ser grupos de trabalho. Aí você tem lá 1 trilhão de mensagens falando da vida dos outros. Aí, uma informação. Isso é um absurdo, é um desgaste. É melhor canalizar tudo. Claro. É um conselho que eu dou a todo mundo, principalmente quem está estudando algo na música, ou seja qual for a área. Essas coisas nos distraem, né? Elas nos distraem. E é importante entender, nós somos seres limitados. O ser humano, ele quer se superar através dessas coisas. Pare para pensar. A gente vive correndo atrás de tempo. Mas olhe para que é. A maioria das vezes é para... O que é um Facebook, se não um canal de fofocas? Sendo bem direto assim, né? Fulana... Antigamente você saía com a sua esposa e tirava uma foto com ela... E aquele era um momento. Eu costumo dizer, álbum de casamento só vê quem ama a gente. Lembra disso? É verdade. Você casava, não tinha isso? Você tinha um álbum de casamento. As pessoas que tinham acesso àquele álbum de casamento eram pessoas que você recebia na sua casa, muito queridas. E aí iriam folhear aquele álbum ali. Hoje em dia você tira uma foto tomando um sorvete, aí bota eu e minha esposa tomando. Meu Deus! Você perde.
pelo menos, pare para pensar, você perde pelo menos 2 minutos daquele momento para tirar uma foto para o outro ver. É verdade. Eu acho isso muito louco. Outro aspecto em relação a isso também é que as pessoas não veem mais momento. Veja se não acontece muito isso hoje. Você vai para um show, as pessoas ao invés de estarem assistindo o show estão assim. Ou então assim. Pra ver que... Pelo selfie. Não tem. Um momento como esse aqui. Essa coisa de crer em Deus me deixa seguro. Por exemplo, minha família, você sai de casa, deixa a família. Eu preciso... Eu saí naquela hora para orar, porque em tudo eu preciso agradecer a Deus por isso. E crer. Se o telefone tocar 10 vezes aqui, eu não vou atender porque eu estou com vocês. Se eu tiver um ser humano na minha frente, eu não paro para atender um telefone. Isso eu não faço. E o celular, ele gerou para nós uma ideia de urgência. Toda vez que ele toca, peraí, o quê? O cara tá falando uma coisa importante aqui para você, o cara tá te dando prioridade. Espere aí, Ah, mas se for uma urgência, eu digo, eu creio em Deus. Se for uma urgência, eu creio em Deus. E se for muito importante, o cara liga de novo. Não, e outra coisa, e Deus vai fazer você parar para atender. Mas o que acontece é que tudo hoje é assim. O telefone toca, você interrompe. Eu sou um cara que tem um defeito... Eu considero um defeito porque as pessoas não são assim, né? Mas eu estou conversando com uma pessoa. Se você estiver falando, eu quero olhar para você. Se você estiver falando, eu quero olhar para você. E eu tenho um pouco que isso também. Então, se a minha esposa às vezes está conversando comigo, aí ela pega uma serra de eu paro de falar. É loucura, né? Aí ela disse assim, mas qual é o problema? Eu escuto com o ouvido. Eu disse, você escuta com o ouvido, mas dá atenção com o corpo. Porque você ouvir não quer dizer dar atenção. Então, eu quero atenção, eu quero o momento. E tudo isso que o senhor tem em off, na sua vida super particular, o senhor tenta trazer isso também para a sala de aula, quando o senhor está em contato com seus alunos, que são muitos, e diga-se de passagem, não há uma alma viva que fale mal das aulas do professor Leomira. Como é esse tratamento? Isso também vem para dentro do meio acadêmico? Olha, eu digo a você, eu nunca tive alunos. Eu nem chamo eles de alunos. Nem chamo. Porque para mim existem músicos. Não existem alunos. Se você chama ele de aluno, você se coloca numa posição superior, né? E porque você estudou mais algo, porque você é mais velho, porque Deus te deu algo a mais, não quer dizer que você é superior. Entendeu? Você tem um pouco mais de experiência, você tem um pouco mais de conteúdo, mas você não é superior àquela pessoa. Então, ele é um músico sentado na minha frente, né? Tanto é que primeiro dia de aula eu digo, olha, vamos fixar um compromisso aqui. Eu vou lhe ensinar algo que eu tenho. Agora, o que é que você vai me ensinar? Porque eu não acho que é uma via de mão única. Não, é de mão dupla. E essas coisas a gente trata. Eu tenho muita... Olha, uma das coisas que eu sou grato de dar aula é isso. Eu tenho momentos na minha vida que eu recebi ensinamentos de jovens, sabe? Com a própria vida. Aprendi muito, até me emociono, com a dor de muitos lá, entendeu? Então a aula, ela não é algo burocrático. O cara está acreditando em você. É muita responsabilidade. E sabe a dificuldade que a grande maioria dos alunos tem de pegar conduções, de comprar material, de estar ali, o cara já está deixando de ganhar um troco ali que ia ajudar em casa. E a gente sabe perfeitamente o poder que tem quem está ensinando, quem está à frente da sala de aula. Há um compromisso muito grande do professor com o aluno, claro. Mas há um maior ainda do aluno com o professor, senão não funciona. A universidade existe por causa deles. É verdade. Essa coisa de você se achar... que às vezes, infelizmente, algumas pessoas têm isso, de se colocar com superioridade. Só existe uma função da universidade existir, são eles. É verdade. A discussão é por eles. A ideia de trazer... meus queridos, quem paga a gente é o povo brasileiro. Eu não posso sair de casa sem nada para eles. Tem pessoas que pagam o nosso salário que nunca vão entrar na universidade. Não vou ter condições de entrar na universidade. Tá ouvindo aí, pai? O senhor é um patrocinador, viu? Com certeza. Então nós temos uma satisfação grande ao povo brasileiro, sabe? Então por conta disso não pode ser qualquer aula. E não pode ser assim, ó, isso aqui é dó, isso aqui é ré. Isso não existe. Você tem que olhar no olho.
Você tem que olhar no olho das pessoas e ver o que elas estão precisando. Às vezes eu venho com o assunto pronto de casa, mas você chega na aula e a pessoa está com um problema com um filho, pô. Muda tudo. Claro, vai para lá, a Mixolido, o Dórico, vai para lá as escalas, né? Fica aí. Então, Verdade, assim, nós temos um compromisso, por isso que eu disse, eu acredito nisso. Uma vez eu conversando com amigos, esse negócio de rede social, eu falei, eu tenho 2.000 e poucos amigos na rede social, né? Eu falei, quantos tu tá cuidando? Como é que tá o casamento desse povo? Como é que tá a vida deles? Foi na casa de quem? Então não tem, nós somos limitados. Nós somos seres limitados. Você tem que entender isso. Esse momento, ele é um momento importante para mim. Eu não posso viver ele. Quando você diz assim, não, você, pelo contrário, eu tenho a honra de estar convivendo com vocês nesse momento, entendeu? Da gente conhecer um pouco mais. Isso às vezes é superficial no negócio de rede social. O ser humano, ele gosta de aplauso, ele gosta de ser reconhecido. Por isso que está lá, você bota uma foto que você se acha bonito, é tudo superficial, né? Só voltando para esses momentos especiais, ainda falando sobre, graças a Deus, Léo Meire é uma pessoa muito agraciada por dividir grandes momentos no palco e em off, em bastidores, com grandes pessoas, com grandes referências da nossa música paraibana, brasileira e mundial. Teve uma viagenzinha bacana, super legal, ao Montreux, que na Suíça, com a galera pesada que houve. Como foi essa experiência de sair do país e não a passeio, mas a trabalho, que também é diversão, mas foi super profissional, e tocar que aquilo é um dos maiores e mais importantes palcos da música instrumental do mundo. Eu tenho essa mesma ideia também, né, Deus? Que teve uma coisa interessante. Teve uma hora que eu estava na passagem de som, eu e Gledson, e eu tenho até essa foto. Tinha a placazinha do Montreux, que é uma plaquinha meio de neon, que aparece nos DVDs. Quem é músico sempre tem algum DVD ao Live Montreux. Claro. Né? E eu tô lá com o Gledson, e eu falei, eu olho, terminou a foto, eu olhei para ele e falei, Gledson, como Deus é bom com a gente. Olha onde é que a gente tá, né? Não por ego, nem por vaidade, mas por assim, a gente aprendeu tanto ouvindo e assistindo momentos importantes que a música, que aconteceu naquele lugar ali, e de repente você tá lá, né? Deus faz isso, sabe? Através da música a gente pode conhecer alguns países, conhecer pessoas importantíssimas de outros países. Em Montreux, especialmente, tem uma história que eu contei fora do ar engraçada, que era isso. A gente estava no backstage se preparando para passagem de som, e uma pessoa toca no meu ombro, né? E diz, rapaz, eu posso entrar com vocês para dar uma olhada no palco, tal, não sei o quê. E eu meio concentrado, esperando abrir um elevador grande, uma coisa para subir equipamento. Quando eu olhei para dizer, rapaz, eu não sei se pode, quando eu olhei era João Bosco. Somente, né? Aí eu falei, meu irmão, se você pode entrar, eu não sei não, mas eu vou tirar uma foto. E aí ele entrou e perguntou de onde a gente era, da Paraíba, e ficou, poxa, que legal, que interessante, né? Essa viagem foi importante, porque a gente viajou com uma comitiva de músicos nordestinos e uma boa parte da Paraíba, e para apresentar esse fazer musical, né? Essa música. E aí nesse dia a gente tocou lá com o Flávio José, com as músicas dele, Pinto do Acordeon, Aleijadinho de Pombal, e Chico César depois fez um show, e no final todo mundo tocou junto, Mas nesse dia tava lá, que eu falei para vocês, teve um show do Richard Galeano com Hamilton de Holanda, que a gente ouviu agora há pouco, um gênio da música brasileira. E lá você se bate com... É impressionante, um festival... Eu acho que é o maior festival assim de jazz do mundo, né? Richard Galeano, que é acordeonista, isso, né? Toca um acordeão bem particular, que é né? Uns botãozinhos ali, aquela coisa, mas que também tem uma admiração extrema pelos instrumentistas brasileiros, né? Que ele participou da produção de um DVD super bacana, de um documentário, na verdade, que foi o Paraíba Meu Amor, né, produzido por Chico César e Richard Galeano, e que ele teve contato com os músicos nordestinos, em particular um deles, o saudoso maestro Dominguinhos, que é a grande referência do instrumento. E ele fala isso, ele fala que Dominguinho é um dos grandes gênios, né, do instrumento.
Agora, não sei se vai ser lançado no Brasil, mas eles gravaram um disco agora, o Chico César e o Richard Galeano, com os músicos Gledson, Elinho e Xisto, né? Richard Galeano. E Richard Galeano e Chico César, né? E eles dois, foi muito lindo o disco, eu ouvi algumas coisas, né? Fantástico. Existe essa relação dele com essa música e com esses músicos, né? Que legal, cara. No início a gente falou um pouco da importância da metalúrgica Filipeia e assim, com a avançada hora, antes de terminar, eu queria que você falasse um pouco da importância desse gênio da música paraibana, que é o Maestro Chiquito, na sua carreira e para a música paraibana. Rapaz, eu te agradeço. Abraço, maestro. Bora, Chiquito. Eu fico muito feliz de a gente tinha falado isso fora dela, e de dizer isso. Eu falo sem dúvidas aqui, falo para honra e glória de Deus. Chiquito é. Por que eu digo Chiquito? Não estou querendo ovacionar, não é só questão. Com a simplicidade dele. É a maior escola de música que nós temos. A maior escola de música que nós temos. Música popular, já que querem criar essa dicotomia, popular versus erudito. Chama-se Maestro Chiquito. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando. Se você pegar num currículo, todos os músicos que se firmaram profissionalmente na música passaram pela metalúrgica. Eu acho que qualquer pessoa que vem aqui vai dizer isso. Se você pegar nomes, se a gente for lembrar de nomes agora, Glauco, Germana, Ranilson, Costinha, Radegundes, Teinha, Sandoval, Azeitona, Cabelo, Gledson, Xisto, Sérgio Galo, Elinho, Zé Gotinha, eu na guitarra, Marcelinho, Júnior Espínola, Letinho, assim, eu passaria amanhã aqui, e todas essas pessoas ficaram na música, e de uma maneira muito ativa e produtiva, e com frutos vindo dessa escola. Chiquito daria um programa, eu sei que ele já esteve aqui, mas assim, se fosse um programa para falar só dele, há tanta experiência, a maneira dele ensinar é tão particular que infelizmente o tempo não dá para. Mas eu queria registrar com essa frase: a maior escola que nós temos de música popular, sem dúvida. Mai, cadê Painai? Aquilo foi de torar. Professor, se me permita, e eu diria mais: em qualquer momento que se pensar em registrar a história da música paraibana, popular, erudita, seja o enfoque que queira dar, tem que se falar da metalúrgica Filipeia. Com certeza. Tem que se falar do Maestro Chiquito, porque a música paraibana antes da Filipeia e depois da Filipeia existe uma distância muito grande. Foi um marco divisor. Né? Existe um fenômeno a ser contemplado nisso aí e que está sendo agora produzido. O músico Adeildo Vieira, que está lançando o disco agora, África de Mim, espero que ele esteja aqui também. Ele está escrevendo um livro sobre a história de Chiquito. Então eu achei isso fantástico. Nada mais honroso. Isso. E merecidíssimo. Eu estou ansioso, disse a ele, eu estou ansioso por esse livro. Adeildo é uma pessoa também extraordinária. Demais. Uma pessoa maravilhosa. Mas o senhor trouxe a enxada de trabalho, a nossa, a sua é aquela. E será que a gente pode ouvir alguma coisa rapidinho? Rapaz, vamos tentar. Eu olhei aqui, já faltam 3 minutos pra gente encerrar. Cara, quando a conversa é boa assim, o tempo ruge. É rápido demais. Será que nesse frio aqui de 0 graus dá pra sair um sonzinho? Eu vou fazer a primeiro por conta do tempo, que eu queria terminar agradecendo a vocês. Eu trouxe para tocar, mas eu vou fazer o tema dela então, de Entre Amigos aqui. Do CD de Costinha? Essa música tá gravada no disco do JP Sax. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Sim, senhor. Você lembra aqui? Final.
Depois ele maravilhosa. Eu venho com a guitarra, vou ficar devendo a guitarra aqui. Cara, você é um privilegiado, no sábado de manhã, tá podendo ouvir um som desse e um papo super genial, nada menos que isso. Professor, muito honrado com a sua presença. Eu acho que isso engrandece demais o movimento da música instrumental no nosso estado, que nós buscamos sempre, mas assim, nós apresentamos o programa e quem traz tudo o que vai ser dito, que vai ser, são vocês. Eu acho que o senhor trouxe muita vida para quem está tentando dar os primeiros passos na música, e tem muita gente que já está caminhando e às vezes perde o norte. Muito honrado com as suas palavras, muito agradecido, e espero que esse momento se repita por várias e várias vezes, vários e vários milênios aí. A gente, força, muito, muito obrigado. Eu é quem agradeço. Eu queria verdadeiramente agradecer a Deus por estar aqui com vocês, por essa oportunidade e pelo que vocês estão fazendo. É o que a gente falou fora de ar. Vocês estão produzindo algo muito importante, como um acervo de documentários, de pessoas contribuindo com suas histórias aqui. A importância desse programa, ele tem sido discutido na universidade. Eu acho que a gente está pensando até depois gerar um evento chamado Palco Brasil na universidade, em homenagem ao programa, porque o espaço que é dado aqui é um espaço, acima de tudo, educativo. Um espaço de direção para os jovens, né? E eu parabenizo vocês e oro pela vida de vocês, que Deus abençoe vocês e que tudo seja, do jeito que eu comecei, eu quero terminar, para a honra e glória de Jesus Cristo. Amo vocês, Deus abençoe. Obrigado aos ouvintes. Queria agradecer a Líder FM por esse espaço. É outra coisa que a gente precisa registrar também, por conta do Raquel Maroja. Raquel Maroja. Queria mandar um abraço para você, Raquel, dizer que honra, né? Que alegria ter pessoas que abrem um espaço tão valioso, como a gente sabe que é, né? Para tratar e discutir não apenas da música, mas também do entorno da música, daquilo que move a vida desses músicos, né? Muito obrigado mesmo, Leonardo. Prazer estar aqui, Moisés. Deus abençoe. Gleidson, obrigado pelo seu trabalho. Deus abençoe vocês. Que manhã maravilhosa, né? Coisa boa começar amanhã de sábado nessa pegada. É realmente maravilhoso. Como diria Fausto Silva, Léo Meira no pessoal e no profissional é uma pessoa maravilhosa. Aos nossos ouvintes, fiquem com Deus e até o próximo sábado. Tchau!